Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que você e sua casa estejam bem, em paz, cheios da presença do Cristo no coração de vocês. Quero acolher vocês para mais um encontro aqui do Conheça Sua Bíblia. A gente está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e hoje eu leio do versículo 12 ao 18. Então quero convidar você, se você tiver com o texto aí consigo, para abri-lo. Eu leio sempre aqui na Nova Versão Internacional, não sei qual é a versão que você usa, mas a gente vai estar diante do mesmo texto, seja qual for a versão. E aqui na versão que eu leio, o texto diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei não de ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Muito bem, aqui a gente tem mais um trechinho interessante de Paulo para a comunidade dos Filipenses. Paulo, quero lembrar você, estava preso e escreveu entre algemas essa carta que foi oferecida às comunidades que se reuniam na cidade de Filipos. As cartas circulavam no mundo antigo, né? Elas eram endereçadas por uma comunidade específica, geralmente, mas elas eram trocadas de modo que toda a comunidade cristã, ou o máximo possível de gente na comunidade cristã, pudesse se beneficiar daquilo que estava sendo proposto ali. Mas especificamente elas eram endereçadas para tratar de dilemas ou para oferecer orientações específicas para o que se passava num determinado contexto. E aí aqui, na comunidade dos Filipenses, o que a gente tem desde o início é um mesmo tom. O tom de aquela comunidade conseguir transformar o sofrimento em motivo de motivação para perpetuar a missão de pregar o Evangelho. Esse é um tom que aparece desde o capítulo 1 aqui da carta de Paulo aos Filipenses. Olha, aprendam a enxergar o sofrimento como possibilidade de renovar a esperança, força e confiança e continuar avançando na missão do Evangelho. E aqui no capítulo 2, logo depois de Paulo ensinar como se forma uma consciência de serviço, nós nos colocando sempre à disposição uns dos outros e sendo então servos uns dos outros, considerando os outros como superiores a nós mesmos. Depois de falar de toda essa dinâmica, Paulo aqui dá algumas recomendações interessantes para aquela comunidade. E ele começa dizendo o seguinte: amigos, da mesma forma que vocês obedecem quando eu estou aí, na verdade, mais do que isso, sabendo que vocês obedecem ainda mais quando eu não estou aí. E aí vem a recomendação. Mas deixa eu fazer uma pausa e falar desse primeiro trechinho que eu li. Acho interessante Paulo dizer assim, vocês obedecem quando eu não estou, mas mais do que isso, quando eu não estou, vocês obedecem mais do que quando eu estou. Por que é interessante fazer esse destaque? Porque esse destaque é um destaque que vai na contramão de um hábito humano, que é, se tem alguém coibindo, orientando, lembrando, testemunhando, a gente faz de uma forma. Se esse alguém não está presente, testemunhando, coibindo, orientando, constrangendo, norteando, a gente tende a arrefecer, a descuidar, a não ser tão zeloso, a não ser tão preocupado. E aqui a gente tem Paulo dizendo que a comunidade dos Filipenses seguia na contramão dessa tendência humana. Eles obedeciam não apenas quando Paulo estava presente ou porque Paulo se fazia presente. Eles obedeciam a despeito da distância na qual se encontravam do apóstolo. Isso é um sinal de maturidade, né? Quando a gente faz o que a gente faz, não porque tem alguém muito perto olhando, supervisionando, controlando, orientando, determinando,
há um sinal de maturidade que se evidencia quando a gente percebe que alguma coisa que foi passada, ensinada, transmitida, continua a ser praticada, mesmo que aquele que nos ensinou, passou, transmitiu, não esteja entre nós ou presencialmente no mesmo espaço em que a gente se encontra. Então está aí um desafio para a gente de vida, sabe? De transformar em praxis aquilo que em algum momento foi prática numa circunstância específica, quando a gente tinha alguém do nosso lado. Pois é, transformar em hábito cotidiano, transformar em rotina, transformar em comportamento diário aquilo que em algum momento a gente só fez sob vigilância, sob alerta, sob exortação. Então Paulo começa de forma muito bonita destacando uma maturidade da comunidade. Olha, eu sei que agora na minha ausência vocês obedecem mais do que na minha presença, esse é o padrão de vocês. Então, quero recomendar a vocês algo, diz o apóstolo aqui. Ponham a salvação de vocês em ação e façam isso com temor e com tremor. Ponham a salvação de vocês em ação. Interessante, né? Porque, por exemplo, nós aqui, Comunidade Presbiteriana do Recreio, Igreja Presbiteriana do Recreio, somos uma comunidade de tradição reformada. E uma das grandes ênfases, por exemplo, da tradição reformada, é a ênfase na salvação como uma dádiva dos céus. Ou seja, nós somos salvos não porque nós nos esforçamos, conseguimos, conquistamos, compramos, mas porque Deus graciosamente nos salva nos braços do seu Filho, estendidos na cruz do Calvário. Essa é uma convicção básica da teologia reformada. Mas Paulo aqui utiliza uma expressão que pode nos soar um pouco estranha, que é: ponham a salvação de vocês em ação. Ou, como diz uma outra versão, desenvolvam a salvação de vocês. Pois então, os que dentro da nossa tradição comentam esse texto dizem que o que Paulo está aqui orientando a comunidade dos Filipenses a fazer é o exercício da santificação, ou seja, essa salvação em progresso. Não que a salvação não tenha acontecido, mas que há uma espécie de amadurecimento daquilo que um dia aconteceu como obra da graça de Deus. E esse amadurecimento daquilo que aconteceu como obra da graça de Deus, ele é esse processo que a gente chama de santificação. Então, assim, Cristo me salva, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque isso é o que há no seu coração, o desejo de salvar homens e mulheres. Então, Cristo me salva por graça, por misericórdia e por bondade. E essa nova semente de vida que eu vejo brotar em mim, ela cresce como resultado, em alguma medida, do meu esforço, do meu comprometimento, do meu empenho, de desenvolver aquilo que Cristo fez em mim, de aperfeiçoar, não no sentido de que era incompleto, mas de dar nova cara, novo formato, tudo isso em virtude de um processo de amadurecimento que é vital à nossa jornada. É disso que Paulo está falando aqui. Se santifiquem, se empenhem para que essa vida que Cristo gerou em vocês amadureça, cresça. A gente vê essa recomendação em outras cartas também, inclusive de forma negativa, através de condenações de Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, do autor da carta aos Hebreus, na sua epístola, do próprio Paulo aos Romanos, falando dos fracos e dos fortes. A gente vê essa recomendação ao inverso, de forma negativa. Quando há condenações ao comportamento dessas comunidades específicas, que podendo já estar vivendo num grau de maturidade, de fé, ainda viviam numa espécie de condição inferior, mais infantilizada. Isso tem a ver com o empenho que a gente coloca para que aquilo que Jesus faz na nossa vida se desenvolva, amadureça, cresça. Então Paulo está dizendo aqui, coloquem com temor e com tremor a salvação de vocês em ação. Se santifiquem. É uma reedição de uma fala conhecida do texto de Levítico. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Pois então, aqui a gente tem essa recomendação. Façam isso. Isso joga no nosso colo a responsabilidade de nós nos empenharmos para desenvolvermos a salvação, para aperfeiçoarmos a vida que Cristo nos deu, crescendo, evoluindo, amadurecendo. Só que interessante, em ato contínuo, Paulo diz um negócio que parece ser o oposto do que ele acabou de dizer, mas que não tem a ver com ser o oposto.
tem a ver só com a formulação de um paradoxo que explica a nossa jornada com Deus. Ele diz assim: é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Olha só que coisa interessante. Ele começa dizendo: ponham a salvação de vocês em ação, façam, santifiquem-se, desenvolvam a salvação. E aí ele vem e diz assim, em ato contínuo: é Deus quem faz tudo na vida de vocês. Ele opera. O querer e o realizar são dele, que age de acordo com a sua boa vontade. Pois então, a nossa caminhada com Deus é assim. A nossa caminhada com Deus é como se deslocar de um ambiente para outro numa esteira rolante. Nós estamos caminhando nessa esteira. Até podemos ficar parados, descansando, mas nós podemos caminhar por sobre a esteira. E a metáfora aqui é incompleta, porque no caso da vida, permanecer parado não é uma boa opção, porque é bom que a gente caminhe, que a gente desenvolva a salvação, como o apóstolo diz. Mas ainda que a gente fique parado, a esteira nos desloca, certo? Pois então, há o nosso movimento e há essa força dessa plataforma que nos desloca de um ambiente ao outro. Mais ou menos assim funciona na nossa vida com Deus, guardadas todas as devidas proporções. Nós caminhamos, mas da mesma forma nós somos sustentados. Nós nos esforçamos, mas da mesma forma nós somos conduzidos. Porque por mais que sobre nós recaia a responsabilidade de desenvolvermos a nossa salvação, é bom que nós nos lembremos que mesmo isso que a gente faz é resultado da graça de Deus, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. E aí Paulo então avança e diz uma coisa bacana, que é: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Façam tudo sem queixas nem discussões, para serem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Em suma, o que Paulo está dizendo é: façam diferente, vivam diferente, vivam de outra maneira, não vivam do mesmo modo que todos vivem. Porque se tem alguma coisa que vocês podem fazer é viver um tipo de vida diferente, para que vocês brilhem como as estrelas brilham nesse universo, apontando para uma luz que não é própria de vocês, que não é própria da gente, mas que é a luz do próprio Deus que incide sobre nós e reflete sobre terceiros. Paulo está dando uma recomendação do porquê de a gente precisar desenvolver a nossa salvação e acreditar que é Deus quem opera o querer e o realizar na nossa vida. É porque só assim a gente vai cumprir esse propósito de viver diferente nesse mundo. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa geração é a pior das gerações, certo? Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo coisas do tipo: o mundo nunca esteve como está, deve ter sido mais fácil viver numa outra época, essa nossa época é difícil, como será para os nossos filhos? A gente tem geralmente uma análise muito pessimista acerca da nossa própria geração. Mas Paulo está aqui há 2000 anos dizendo para os filipenses que eles podem fazer diferença num mundo depravado e corrompido. Então Paulo já via na sua própria geração um certo grau de apodrecimento moral que demandava dos cristãos um outro tipo de vida, um outro proceder, que faria com que a beleza de Deus fosse vista nesse mundo. Esse é o testemunho que a gente pode dar, que é possível viver diferente, que dá para ser gente de outro jeito, que dá para fazer negócio de outro jeito, que dá para construir família de outro jeito, que dá para ser cidadão de outro jeito, que dá para ser amigo de outro jeito, que dá para ser patrão de outro jeito, que dá para ser empregado de outro jeito. E que outro jeito é esse? O jeito que Jesus Cristo de Nazaré nos ensina a viver. Então Paulo está fazendo essa exortação aqui: vivam de outra maneira, porque se vocês fizerem isso, retendo a palavra da vida e vivendo a partir dela, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Se vocês fizerem isso, no dia do Senhor eu vou olhar e vou dizer: o meu trabalho não foi em vão. Eu tenho orgulho do que aconteceu como resultado de todo o meu ensino para aquela comunidade. Mas ele tem lá as suas dúvidas, não que ele desconfie dos filipenses, mas que ele sabe que isso é muito complexo, certo?
E aí logo em ato contínuo ele diz assim, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. É engraçado, ele diz assim, em outras palavras, mesmo que vocês não guardem isso para a vida toda, eu já estou feliz por ver como vocês estão hoje guardando isso no coração. É honesto, porque a gente não sabe como o futuro vai ser. E o nosso desejo é que o futuro seja tão belo ou mais belo do que o presente. Mas, mesmo que o futuro nos seja uma incerteza, já há motivo para a gente celebrar o fato do presente ser belo, se de fato ele for. E aí Paulo chama a comunidade para celebrar com ele. Ele diz, façam festa comigo, porque hoje o que a gente tem é muita beleza. Eu estou vendo que vocês estão caminhando em maturidade, desenvolvendo a salvação, confiando em Deus e se destacando nesse mundo perverso como uma gente que vive um outro tipo de vida. Então aqui a gente tem recomendações para o meu coração e para o seu coração. Ponham em ação a salvação de vocês. Lembrem-se que é, paradoxalmente, Deus quem efetua a salvação de vocês. Vivam diferente, façam diferente e celebrem a vida, sabendo que quem vive diferente nesse mundo mau cumpre um propósito de refletir a beleza do Criador. Isso me faz lembrar de uma música estrangeira, mas que na minha infância eu conheci, foi traduzida para o português pelos Vencedores por Cristo. O refrão dessa música diz assim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Toda última frase de cada estrofe antes dessa refrão é um pedido a Deus. Brilha em mim, brilha Jesus. E esse é o pedido que eu queria fazer no final desse nosso encontro de hoje. Que a luz de Jesus brilhe na nossa vida e através da nossa vida, sobre a vida de tantas pessoas, para que as pessoas saibam que existe um jeito diferente de viver. E que isso seja para o benefício delas, de quem conviver com elas, e para a glória de Deus, a quem nós chamamos de Pai. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Conheça Sua Bíblia.